Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando a última palavra aqui no Fox Sports para a gente discutir a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar pela Seleção Brasileira também, que nas eliminatórias da Copa começou muito bem, goleando a Bolívia, e terá o Peru pela frente na próxima terça-feira. Você é sempre muito bem-vindo ao programa através do Twitter, é o nosso canal de comunicação. Mande a sua mensagem, já pode colocar aí o seu destaque neste final de semana. Está inclusive na tela aqui, olha. A hashtag #AUPFoxSports. Nos clássicos, o Flamengo passou pelo Vasco, São Paulo quebrou o tabu e venceu o Palmeiras no Allianz Parque. O Santos, mais uma vitória do técnico Cuca. Santos que traz de volta o Robinho. Muita polêmica em torno dessa chegada do Robinho. A gente vai discutir aqui no AUP também. E toda a rodada no Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui os comentaristas, as feras, os craques na tela para a gente trazer os destaques de todos eles. Está aqui Zinho, Edmundo, Rodrigo Bueno e Mauro Naves. Timaço que eu adoro e fico a semana inteira com saudades. Zinho, boa noite. Estamos aqui no AUP. Traga seu destaque, por favor. Boa noite, Prieto. Igual a você, eu também fico, né? A semana toda aí com saudade dessa turma. Nos encontramos durante a semana em alguns programas, mas o nosso AUP sempre é muito especial. Então é um prazer estar com vocês e com a turma de casa também. O destaque é o que você falou aí no sábado, os clássicos, né? E o jogo do líder. O líder vai muito bem em casa, então vai para cima, atropela todo mundo, o Atlético Mineiro jogando lá no seu estádio. E como teve tabu, você falou aí, a quebra de tabu em São Paulo, teve a manutenção no Rio da invencibilidade, né? 16 jogos que o Flamengo não perde para o Vasco. Pois é. Tem arbitragem para discutir também nesse clássico, o gol impedido do Vasco da Gama, ficou muita reclamação, o VAR entrou em ação e o Carlos Eugênio Simon vai participar do AUP para esclarecer para a gente o VAR do clássico Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, porque foi em São Januário, Palmeiras e São Paulo, e dos outros jogos também. Reclamação de Mano Menezes no jogo do Bahia contra o Fluminense, muita reclamação do Renato Portaluppi. É hoje que o Simon entra em ação aqui. Edmundo, seu destaque, boa noite. Muito boa noite, Nivaldo Prieto, aos companheiros que fazem o AUP, o pessoal que nos acompanha nos canais Disney, Fox Sports. Olha, Nivaldo, o Campeonato Brasileiro está ganhando corpo, né? Os jogadores estão se acostumando mais aí com o fato de não ter público. A grande verdade é que todos os primeiros colocados venceram na rodada. Então, a distância do líder Atlético se mantém em 3 pontos. O Atlético que virou o rei da noite de sábado, né? Toda vez que ele joga sábado à noite no Mineirão, ele vence e, para variar, um show de Keno. Então são os embalos do sábado do Galo. Poderoso, né? Na liderança do Campeonato Brasileiro. Os embalos de sábado do Atlético. Tá bem o Sampaoli. Vamos falar já do Galo. Rodrigo Bueno. Como é que estão as coisas, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Prieto, Zinho, Edmundo, presidente Mauro, para você que está acompanhando o AUP. Olha, notícias de muitas trocas de técnico e muitos nomes na berlinda. Vamos por partes. Primeiro o Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, a principal organizada do Verdão, fez um manifesto pedindo a saída do Luxemburgo. Houve uma manifestação nas redes sociais, a torcida do Palmeiras pedindo fora Luxemburgo e sugerindo nomes como Raize, Miguel Ángel Ramírez, teve gente falando no Arce. Mas olha, não se surpreenda se aí em questão de horas ou dias, de repente, o Luxemburgo saia do Palmeiras e venha um técnico estrangeiro. O Corinthians está jogando agora, né, tá empatando, fala-se do Wagner Mancini, técnico do Atlético Goianiense, técnico do Dragão, faz boa campanha, seria o nome para suceder o Coelho, que claro, é um interino.
Alexandre Campelo, o presidente do Vasco, agora há pouco na ESPN, confirmou que tem negociações adiantadas com um nome, não revelou qual é, mas nos próximos 2 dias, quer dizer, até terça-feira, o Vasco pode anunciar quem vai ser o substituto de Ramon. Mercado efervescente, Preto. A turma está no Twitter aqui, falando a respeito desse mercado, né, de técnicos. O Marquinho, que eu trago aqui o Marquinho como um destaque da turma do Twitter, ele fala: boa noite, Preto, turma. É verdade que o Corinthians procurou o Wagner Mancini e que ele já falou com o presidente do Atlético Goianiense? Então é nome cogitado aí no time do Corinthians, como foi o destaque do Rodrigo Bueno. E o Mauro Naves, para trazer o destaque também na noite de hoje. Estamos no AUP. Tá frio aí, Mauro? Boa noite. Boa noite, agora eu estou em São Paulo, foi até um dia ensolarado, digamos assim, mas agora à noite deu uma esfriada. Boa noite a todos que estão aqui conosco, Rodrigo, Edmundo, Zinho, você, um abraço enorme a quem está em casa. O Rodrigo acabou de falar da possível troca, né, de treinador no Corinthians. O Corinthians vai ter um pênalti contra ele agora nesse momento, se perde para o Ceará, se for convertido, acho que aumenta essa vontade de trocar o técnico, porque realmente o Coelho não conseguiu fazer o time deslanchar. Mas como todo mundo destacou aí Campeonato Brasileiro, e você falou no início sobre seleção brasileira, eu vou te responder o seguinte: não fez mais do que a obrigação, mas fez. Quando pega time fraco, tem que golear. E o Brasil fez isso, ganhou de 5, podia ter ganho de 7 ou de 8. 5 é pouco, a Bolívia é horrorosa? Sim, é horrorosa. Mas foi a maior goleada na estreia do Brasil em uma eliminatória, a maior de todas, 5-0. Até então, havia sido um 4-0 contra a Venezuela em 89. Então, acho que fez o papel. Agora, é claro, sobre o time, como é que vai ficar, como é que será essa seleção até o Catar, tem muita coisa para a gente conversar. Mas acho que fez a lição de casa, viu, Nivaldo? É uma boa vitória, né? 5-0 diante da Bolívia. Como disse o Mauro, não fez mais que obrigação vencer a Bolívia. Mas eu me lembro que na Copa América foi um verdadeiro sufoco, né? A campanha da seleção brasileira. O Tite muda o jeito da seleção jogar. A gente vai falar sobre isso. Esse 5-0 é para tirar sorriso de todo mundo, né? Mesmo com um adversário mais fraco. Agora vem o Peru pela frente na terça-feira. Então vamos projetar esse jogo contra a seleção peruana. A turma agora está esquentando aqui no Twitter. O Antônio Frasnelli falou: fora Luxemburgo. Falta padrão de jogo. A Sandra Cristina: boa noite a todos. Disseram que até outubro tudo voltaria ao normal. Aí o São Paulo vence um clássico. Não entendi nada, mas estou feliz. Valeu, Sandra. Então São é isso. E o Fábio José da Silva. Olha lá, hein? Vamos ser justos. São Paulo não perde. O Diniz já está há mais de um ano agora no São Paulo, no comando, não perdeu nenhum clássico. Vamos ser justos. É verdade. Também. Mas ela está se referindo, brincando aí com a questão da pandemia e espantada, né, por ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque, que isso não tinha acontecido ainda. O Fábio José Souza da Silva diz: olha, Preto, o Flamengo está ganhando, mas esse esquema do Domi está fazendo o time tomar sufoco. E os times estão conseguindo marcar os jogadores porque ficam na mesma posição. O time ganha por causa do talento individual de cada jogador. Então está dando a letra aqui o Fábio. Bom, vamos nessa, pessoal. Para começar, crise. É essa palavrazinho no time do Palmeiras? Com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Hoje ficou uma expectativa. Talvez caia ainda hoje o Vanderlei Luxemburgo. E daí? Como é que é? Vence o Campeonato Paulista, estava ali na 5ª posição na classificação no campeonato, aí vai caindo em função dos outros jogos que foram acontecendo hoje, inclusive, classificado na Libertadores da América. O problema qual é, Zinho? É padrão de jogo? Não joga bem, né? Não joga bem, ou pelo menos oscila muito. O Campeonato Brasileiro, né, o futebol brasileiro é incrível, né? Todo domingo aqui a gente tem que se reciclar, tem que estudar, tem que olhar, tem que acompanhar tudo, porque no domingo passado era o Fernando Diniz, tinha que cair. Empatou com o Curitiba, hein? Pô, brincadeira, não pode. Curitiba só vai brigar para não cair. Aí, durante a semana, ganha 2 jogos,
quebra o tabu, ganha do Palmeiras, né? Nunca tinha vencido o Palmeiras no Allianz, né? Então, se não me engano, foi um empate só e o resto, tudo derrotas. E o Palmeiras, do Vanderlei, há uma cobrança, já vem de bastante tempo, pelo rendimento do time. Aí tinha aquela coisa, não, mas o Palmeiras está invicto, o Palmeiras está muito bem na Libertadores, o Palmeiras tem um resultado. E com a sequência, os jogadores vão cada vez o Vanderlei encontrando esse time e o Palmeiras vai ter o resultado e vai ter o rendimento, vai jogar bem. Aí contra o Ceará, até elogiamos, fez um bom jogo, vence o jogo, apesar que foi apertadinho, né? 2-1, mas fez um jogo convincente, vamos dizer assim. Não foi aquela coisa brilhante, maravilhosa, mas foi bom. Aí acreditamos que vai dar uma sequência, porque tem no meio de semana o Botafogo, que teoricamente, e eu acho, é um time para brigar pela parte de baixo da tabela. Apesar que venceu hoje muito bem, fora de casa, o Sport, que vinha bem, né? Perdeu no meio de semana para o Flamengo e perde em casa. Foi até uma surpresa esse resultado, não pela grandeza do Botafogo. Mas voltando ao Palmeiras, aí o Palmeiras perde para esse Botafogo. E aí tá jogando mal, aí, mas tá aquele jogo controlado, toma um gol, aí resolve jogar. Aí o time vai para frente, criou chance, fez o 2-1, teve pênalti a favor, perdeu, criou outras chances, mas perde um jogo que faz com que a pressão aumente. Vai para o choque rei, no grande clássico. Tem pressão para os dois treinadores. A verdade é o seguinte, se o São Paulo que perde o jogo, a gente estaria falando do Fernando Diniz. E aí a bola da vez é o Vanderlei, que não faz esse time jogar, não faz esse time render. A gente destaca, e eu sou um deles que destaca o elenco do Palmeiras, apesar que está também decepcionando a maioria dos jogadores. Até o garoto Gabriel Veron, que a gente elogiava, é uma grande opção, tem um talento. Olha, ele entrou ontem também e vou te falar, hein? Fez a torcida do Palmeiras passar nervoso. Errou tudo, né? O Patrick de Paula, outra joia preciosa, jogou mal também. Porque a gente só fala dos cascudos, mas até os garotos já estão abaixo do que vinham atuando, rendendo. E aí é claro que passa pela mão do treinador. E aí vem essa pressão, essa cobrança da torcida. Só que assim, se realmente não houver essa mudança agora, daqui a pouco a gente, no próximo programa, se o Vanderlei com esse time ganha 2 jogos, a pressão já muda. Então é o futebol brasileiro, é o resultado, é o momento. Eu concordo que a pressão existe e ela é justa, porque o Palmeiras está deixando a desejar e agora não tem mais invencibilidade. Agora perdeu o primeiro jogo no Allianz Parque no ano de 2020. Né? Aí agora 2 derrotas consecutivas. Aí agora perde para o São Paulo, que clássico a gente sabe como é que é. E aí essa pressão justamente aumenta, porque o Palmeiras hoje, se não me engano, está lá, já caiu muito na tabela, 7º colocado, né? Tem um jogo a menos que alguns times ali que estão na frente, Fluminense, mas não é a posição para esse elenco. Então a torcida está chateada, tem seus motivos, o Vanderlei precisa realmente, rapidamente, né, melhorar esse rendimento, porque está difícil. E aí não sei se o Gagliotti, se a direção, vai ter tanta condição de permanência de um trabalho. Eu espero que ele encontre esse time, que o Palmeiras volte a jogar bem, porque ele é um ótimo treinador, tem condição, tem potencial, mas é normal no futebol brasileiro, infelizmente, essa pressão que ele sofre pelos resultados e pelo rendimento agora. Perfeitamente. Então o Zinho fazendo uma primeira análise aqui do momento que vive o time do Palmeiras, e eu vou convidar você a participar de uma enquete que nós vamos colocar no ar agora a respeito do Palmeiras, a respeito do Vanderlei Luxemburgo. Está aí na tela para você. No Twitter, Fox Sports Brasil. Quem é o maior culpado pelo momento do Palmeiras? É o Luxemburgo? 39,1%. Diretoria, 24,5%. Jogadores, 30,1%. Outro, 6,4%. E aí no Twitter, a hashtag AUP Fox Sports, você manda para mim qual é o problema.
Qual seria o outro problema da equipe do Palmeiras, que vinha com uma certa invencibilidade de vários jogos, muito boa, mas aí esse tropeço diante do Botafogo e uma boa vitória do São Paulo por 2-0, a equipe do Fernando Diniz. Edmundo, o que está acontecendo com o Palmeiras, com o elenco que tem? Pode render mais ou precisa de contratação, como fala o Luxemburgo? Olha, Nivaldo, eu acho que o fator precisa de contratação, eu acho que é uma bengala para as atuações ruins. O Campeonato Brasileiro, talvez o campeonato mais equilibrado do mundo. Pode não ser o melhor, mas é o mais equilibrado do mundo pela grandeza dos times na sua região, né? Independente se é gigante no Brasil, ele é gigante no seu estado. E isso as pessoas têm que respeitar. O Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo não joga bem faz muito tempo, mas muito tempo. Ou nunca jogou bem. Ou teve um ou outro jogo que o adversário era fraco, e aí o Palmeiras goleou, e aí deu a sensação de que ele era mais forte do que a gente imagina. Mas se eu tiver que me meter aí nessa enquete, eu vou dizer que é uma culpa concorrente. Culpa do técnico e culpa dos jogadores. Porque o técnico tem um certo limite. Ele tem que dar padrão, tem que fazer jogadas ensaiadas, movimentações que façam o time enganar ou ludibriar o time adversário. Mas os jogadores têm que ter criatividade também. Tem que ter o livre-arbítrio de um lance ou outro decidir o jogo, né, que os jogadores não estão fazendo. Agora, eu acho que perder em casa para o São Paulo não é nada absurdo, principalmente depois que você está com tanto tempo de invencibilidade. Quanto mais tempo de invencibilidade você tem, mais perto você está de perder. E aconteceu na noite de ontem, porque o São Paulo foi superior o tempo inteiro. Eu acho que tem algumas escolhas que eu não concordo, né? Mas isso é o técnico quem tem que responder por elas, e talvez por isso a pressão, né? Agora, o torcedor, eu acho que ele tem direito de fazer essa pressão, porque jogando esse futebol burocrático, perdendo jogos de forma consecutiva, despencando na tabela, leva o torcedor a crer que o Palmeiras não vai ter conquistas grandes, né? Porque pequenas o Palmeiras já teve, né? Ganhou a Florida Cup e o Campeonato Paulista. Mas não é esse o objetivo do torcedor. O objetivo do torcedor é que o Palmeiras, com esse elenco, um elenco maravilhoso, segundo o melhor elenco do Brasil, deveria produzir um pouco mais. Time grande, é normal que tenha essa pressão. Acho que os jogadores deveriam estar habituados ou acostumados a isso, mas principalmente o Vanderlei. Ontem eu não gostei do que ele disse, primeiro pedindo reforço, depois dizendo que ele não vai a campo. Teve a infelicidade do Luan ter se machucado e ter jogado aí um bom tempo com um jogador a menos, né? Embora o Luan estivesse em campo, mas foi uma decisão dele fazer as 5 substituições num curto espaço de tempo. Com 26 minutos do segundo tempo, o Vanderlei já tinha trocado todo mundo, e aí o Luan se machucou. Eu acho que tem muita coisa para ser acertada, para ser consertada, mas acho que o Palmeiras tem força para fazer. Tem elenco, tem bons jogadores. Agora é a hora dos jogadores assumirem a responsabilidade, retomarem o rumo das vitórias e lutarem pelo título. E se isso acontecer,
no próximo domingo, quando a gente estiver aqui para fazer o AUP, a manchete vai ser diferente. Palmeiras luta novamente pela conquista do título do campeonato de 2020. Mas para isso tem que vencer os próximos jogos, Prieto. Perfeitamente. Já já o Luxemburgo vai falar aqui no AUP. Eu gostaria de pedir para a turma aí colocar agora aqui na nossa tarja, aqui embaixo na tela, a vitória do São Paulo, Fernando Diniz. O trabalho dele, 2 vitórias seguidas no Brasileirão, Rodrigo Bueno. Passou pelo Atlético Goianiense jogando bem e jogou bem também contra o Palmeiras no Allianz Parque e a vitória no Clássico por 2-0, Rodrigo. Essa vitória contra o Palmeiras certamente é o triunfo mais marcante, a vitória mais impactante do Diniz em mais de um ano no São Paulo. Justiça seja feita, como eu falei agora há pouco, ele não perdeu nenhum clássico. Em mais de um ano, ele já tinha vencido o Corinthians 2 vezes, o Santos também, só faltava vencer o Palmeiras. E conseguiu essa vitória que para o São Paulo é histórica, a primeira vez no Allianz. São Paulo tinha empatado e eliminado nos pênaltis, na semifinal do Paulista passado, o Palmeiras, mas não venceu no tempo normal. Agora não, venceu e venceu com autoridade, com muito mérito. Uma vitória que começou a ser construída no meio de semana contra o Atlético Goianiense. Quando o Diniz, muito pressionado pela diretoria, pela torcida, fez modificações. Botou o Bruno Alves na zaga para jogar junto com o ótimo Diego Costa, esse garoto que foi muito bem no clássico contra o Corinthians, com muita personalidade. De novo no Allianz, não tremeu, né? Ajudou ali a parar o ataque do Palmeiras. E são 2 jogos seguidos do São Paulo sem tomar gol. O time vinha tomando gol há 10 partidas. E com a entrada do Bruno Alves e com a entrada do Luan de volante, ele tem mais poder de contenção. São Paulo era o 4º time que menos desarmava no campeonato. O 2º que menos interceptava a bola. Quer dizer, um time que não morde, não mordia. Você coloca o Bruno Alves na zaga, põe o Luan ali na cabeça de área, a coisa já muda de figura. São Paulo já morde. Aliás, mordeu em cima, já no primeiro tempo, poderia ter feito um gol dessa forma, sufocando o Palmeiras, mesmo jogando como visitante. Então o São Paulo buscou a vitória, coisa que o Palmeiras só foi pensar nisso quando tomou 1-0. E aí eu entendo muito das críticas do Palmeiras, do palmeirense. Né? O Lucha só foi mexer e tentar alguma coisa ofensivamente quando tomou o gol. Né? Lembrando um pouco o que aconteceu com o Botafogo. Então essa vitória para o Diniz tem vários aspectos. Olha o 2º gol do São Paulo. O 2º gol do São Paulo, o próprio São Paulo nas suas mídias colocou a imagem do gol de trás. São 8 trocas de passes, começando com o Thiago Volpi. Então aquilo que muita gente critica e detona no Diniz, como foi o gol que o São Paulo tomou da LDU, de tentar sair jogando com o goleiro na própria área, né? Algumas vezes dá errado. A gente vai ver outros gols na rodada desse tipo, no Brasil, no mundo, que tá saindo de gol desse jeito, tá virando moda, né? Todo mundo quer sair jogando, é a nova tendência do futebol, só que alguns times são mais preparados, mais bem treinados para isso, outros não. O Diniz insiste muito nisso. E quando dá resultado é muito bonito. O 2º gol do São Paulo é uma pintura. Né? A trama coletiva do time, um destaque muito grande para o Igor Vinícius, um lateral que oscila, mas fez uma partidaça, né? E ele começa a jogar na lateral direita, termina na ponta esquerda dando assistência para o Vitor Bueno. São Paulo teve outras peças positivas, o Reinaldo, né, que muito São Paulino pega no pé, foi muito bem, e aí também é um outro problema do Luxemburgo, né? O Luxemburgo poderia explorar os buracos, os vazios que o Reinaldo deixa na lateral esquerda. Não fez isso. E ao contrário, né, ficou um corredor onde o Reinaldo várias vezes chegou, ali onde deveria estar o Marcos Rocha. Ele em 2 finalizações poderia ter feito gol no tempo normal e acabou também participando ofensivamente, né? Depois fez um gol de pênalti. Então o São Paulo foi muito bem coletivamente, é uma vitória muito com a cara, com o dedo do Diniz. Já falei aqui da questão histórica, e aí eu vou lembrar um pouco de clássicos São Paulo e Palmeiras do passado. A gente tem aqui o Zinho e o Edmundo, eles vão lembrar de um jogo que foi praticamente o jogo do título no Campeonato Paulista de 94. Quando a gente tinha embates entre o Vanderlei Luxemburgo e o Tele Santana, São Paulo e Palmeiras, todo mundo esperava, né? Todo o Brasil queria ver aqueles jogos. São Paulo que era bicampeão do mundo, Palmeiras que viria a ser bicampeão brasileiro, 93, 94, eram grandes duelos, e a disputa tática era de altíssimo nível entre o Tele
e o Lucha. O Lucha foi muito feliz num jogo que o Palmeiras ganhou de 3-2 no Morumbi, o pessoal vai lembrar aí, o Maurílio entrou no final, fez o terceiro gol, né? A torcida do Palmeiras estava chamando o Lucha de burro, ele mexeu, meteu o Maurílio meteu o gol, e aí você viu o estrategista, o auge, talvez, do estrategista Luxemburgo. Só que ontem ele foi engolido, a verdade é essa, ele foi engolido totalmente pelo Diniz. O dinizismo, que às vezes é criticado, tal, mas ele deu um passeio, deu um nó, para a verdade é essa. O Luxemburgo errou na escalação, errou nas substituições, aliás, queimou 5 substituições, por isso que o Palmeiras teve que ficar com 1 a menos praticamente, com o Luan fazendo número, não botou o Luiz Adriano, tirou o Wesley, ajudou o São Paulo. O Wesley era um raro perigo que o Palmeiras tinha, ele tira o Wesley. Na coletiva também vai falar que com esse time do Palmeiras não dá para jogar bonito. E que time então no Brasil dá? Ele tem o segundo melhor elenco, ele tem um elenco melhor do que tem o São Paulo, né? O Palmeiras tem garotos, o São Paulo também cheio de garotos. Desculpas esfarrapadas, okay. Então por isso que eu imagino a revolta enorme do palmeirense nesse momento. Perfeitamente, Rodrigo Bueno analisando aí o São Paulo, falando do Palmeiras também, o momento que vive aí com Vanderlei Luxemburgo. E antes do Mauro, coloca na tela para mim aqui, por favor, alguns números que nós temos aí de Vanderlei Luxemburgo no comando do Palmeiras. Aliás, tem aí uma comparação até a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luxemburgo e Felipão. O Vanderlei até a 15ª desta temporada, 22 pontos. O Felipão tinha 30. 14 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. O Vanderlei. O Felipão, 15 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Enfim, tem os números na tela para você de aproveitamento, 52%. O Luxemburgo, 66%. O Felipão. E o Felipão foi demitido na 17ª rodada após a derrota no Allianz Parque para o Flamengo por 3-0. Bom, entra na conta do Felipão também, não que eu queira fazer um equilíbrio desses números, mas a queda na Libertadores da América, coisa que o Luxemburgo classificou o time do Palmeiras. Na conta do Felipão, não é, Mauro? Entra a queda para o Grêmio no Pacaembu. Depois de vencer por 1-0 em Porto Alegre, sim, perdeu a vaga no Pacaembu, o jogo da Libertadores da América. Mauro, 2 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras. Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro, merecidamente, né? O São Paulo jogou melhor, conseguiu quebrar esse jejum de não vencer por lá. Primeira vez que o Palmeiras joga sem marcar um gol no Campeonato Brasileiro também. Enfim, o São Paulo foi melhor. Ponto final. Sobre a enquete que você está fazendo, eu imagino que vai ganhar, entre aspas, que no caso vai perder, né? E será apontado como maior culpado por tudo isso o Luxemburgo. Mas acho que todo mundo viu também ontem o Felipe Melo na saída do jogo, dizendo que o time tem que ter vergonha na cara, tem que jogar mais, etc. e tal. Ou seja, pondo também um pouco de defesa para o Luxemburgo e acusando um pouco deles, né, do próprio elenco. Como disse o Zinho aí no começo, vários jogadores que a gente espera muito também não produziram. Acho meio sintomática essa coisa do Luxemburgo nas entrevistas começar a passar essa culpa para os jogadores, né? Normalmente, técnico que faz isso começa a perder vestiário, enfim, Edmundo e Zinho jogaram aí, sabe muito bem como é que isso funciona. A gente vê, por exemplo, o Grêmio perde, empata, não sei o quê, e o Renato está sempre defendendo os jogadores, está sempre assumindo. O Luxemburgo começou a dividir essa culpa e até passar mais um pouco para os jogadores. Eu acho que os dois têm razão, acho que deveria acabar empatada essa sua enquete aí entre jogadores e o técnico, entendeu? Ele poderia ter uma produção ofensiva muito maior? Poderia. Cabe ao técnico, então, ensaiar jogadas, etc., para que isso aconteça, e a gente não tem visto isso. Mas também cabe aos jogadores, como o próprio Edmundo colocou, ter um pouquinho mais de iniciativa, né? Não se amarrar tanto a esquema e, sei lá, ser mais criativo, enfim, mostrar o potencial que tem sem se preocupar com o esquema tático. Então, as duas coisas, na minha opinião, estão acontecendo, mas a gente percebe, evidentemente, que o torcedor está muito chateado, porque perde para o Botafogo, depois perde para o São Paulo e continua sem mostrar aquilo que o torcedor gostaria, que acredita que tem. Eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a questionar, então, esse elenco, né? Não sei. Será que ele é tão bom assim? Porque será que na mão de outro técnico
renderá mais, isso a gente só vai saber se o Luxemburgo sair e vier o outro, né? Porque do jeito que está, realmente, desde o começo do ano, praticamente, vai. O Palmeiras, assim, nunca encantou muito, né? Nunca encantou. Não estava perdendo, 20 jogos sem perder, etc. Ganhou os campeonatos que disputou aí, mas encantar nunca encantou. E a gente continua dizendo que é um segundo melhor elenco, etc. e tal, que tem que produzir mais, e aí a culpa vai para o Luxemburgo e o torcedor. Que é curioso, você botou aí agora Felipão e Luxemburgo, né? Eu imagino que 2 dos mais vitoriosos técnicos com o Palmeiras. Aí o torcedor vai dizer, mas isso é coisa do passado. E eles ganharam lá atrás, hoje não ganhariam mais, etc. e tal. Então, enfim, o torcedor não perdoa, nem quem tem história no clube. É muito complicada a situação do Luxemburgo se o Palmeiras não conseguir, principalmente, mostrar uma produção ofensiva melhor. Mas ele começou a dar uma indireta, né, se é que isso é uma indireta, sobre o elenco. E eu acho que aí esse questionamento dele passa muito pelo meio-campo, nem tanto pela defesa, nem tanto pelo ataque, porque ele não conseguiu ainda encontrar 3 ou 4 jogadores ali que sejam os titulares absolutos. Uma hora dá oportunidade para um, para outro, uma hora combina um com um, outra hora são combinações diferentes ali, mantendo sempre o Gabriel Menino, que agora não está por causa da seleção, e o Patrick de Paula, mas outros 2 ali no meio. O Luxemburgo tenta variar a todo momento e não encontra uma produção ofensiva, não encontra aquele jogador ou aquela dupla que possa armar o time e oferecer aos atacantes melhores opções. E aí o time vai, uma hora ia perder, como disse o Edmundo, e perdeu, e o torcedor está bastante chateado. Agora, não acredito que o Palmeiras tome uma posição contra o Luxemburgo, não acredito. Eu acho que ele está alinhado lá com o presidente desde o início do ano olha, vamos revelar a garotada de base, olha, não temos dinheiro para contratar, apesar do Luxemburgo agora pedir uma contratação, que eu acho que ele quer um cara mais cerebral, mas todo mundo quer, né? Ali no meio campo, né? Alguém que seja a cabeça pensante do time, mas todo time quer isso, né? Não sei onde ele vai conseguir arrumar esse jogador, mas pode arrumar, porque com as tentativas que ele está fazendo, ele não tem conseguido, mas acho que o presidente entende que é o time que ele pegou. Não vejo ninguém aí que tenha sido uma indicação do Luxemburgo. Eu acho que ele não trocaria o Arthur pelo Rony. Acho que isso já foi uma jogada que já estava estabelecida, por exemplo. O Arthur que está no Bragantino. Mas, enfim, independentemente dos nomes, eu não vejo, olha, ele pediu esse eu dei, não, ao contrário, né? Ele entendeu que o clube estava, como a grande maioria está, né, por causa da pandemia, numa situação financeira difícil, e não pediu ninguém. Agora ele começa a pedir para ele defender um pouco o próprio emprego, né? Mas acho que ele não cai não, viu, Nivaldo? Boa. Então aí o comentário do Mauro. A turma no Twitter já está repercutindo e pedindo para a gente discutir aqui a derrota do Corinthians. Terminou o jogo, Ceará 2, Corinthians 1, falha do goleiro Cássio, falha do Fernando Praz, expulsão do Eduardo, gol contra do Gil. Tudo isso a gente vai discutir já já. Termina também Internacional 2-1 no Atlético Paranaense. Vamos para esses assuntos daqui a pouco e, claro, a vitória do Flamengo sobre o Vasco em São Januário e o Galo, líder do Campeonato Brasileiro. Um trecho do que disse na coletiva o Vanderlei Luxemburgo sobre a derrota do Palmeiras. Vamos lá. Reclamaram muito que a equipe me deram muita porrada, muita pancada, porque a equipe jogava feio, né? Tem que saber se eu tenho equipe para jogar bonito. Essa é uma coisa que a gente tem que analisar com calma para saber se vai. Como é que nós temos que criar essa engenhoca aqui, essa engenharia todinha para poder fazer a coisa funcionar. Se for de fechar o time e ter que jogar feio, ter que jogar pelo resultado, e o torcedor vai ter que entender que vai ter que ser feito. Se nós não estamos parados, que nós estamos atrás de aumentar o número de jogadores, que o elenco está reduzido, correr atrás de jogadores que possam vir trazer, somar qualidade junto com o que nós temos aqui, esse é o processo que nós estamos buscando. Então, Edmundo, esse elenco que o Luxemburgo tem nas mãos, é possível jogar bonito
dá para você montar um esquema para esse time ser agressivo, partir para cima? Porque o que eu entendi foi, se você quer que joga bonito, às vezes eu seguro o resultado. Eu entendi isso. Eu estou traduzindo dessa forma. Esse elenco, vou fazer algumas ponderações aqui. Nessa data FIFA, perdeu 4 jogadores. O goleiro Everton, o Gustavo Gomes, o Vinha e o Gabriel Menino. Bruno Henrique vendido. Vitor Hugo, zagueiro, foi embora. E no começo da temporada, o Dudu. Mas com essa base forte que foi apresentada, dá para jogar bonito o time do Palmeiras, Edmundo? Dá sim, Nivaldo. Dá para jogar melhor do que se apresentou até agora. Esses jogadores citados por você que foram representar as suas seleções não estiveram nas 2 últimas partidas, né? Em que o Palmeiras perdeu para o Botafogo e para a equipe do São Paulo. São 2 times de muita tradição no futebol brasileiro e é normal que esses resultados aconteçam. O que não é normal é os seus principais jogadores não jogarem aquilo que pode, ou pelo menos aquilo que cobram. Eles cobram para jogar mais do que eles estão jogando. Eu acho que esse foi um preço que o Palmeiras pagou por ficar à mercê, à vontade, ao desejo, ao bel prazer do Alexandre Matos, que chegava a ser irônico, né, ao dizer que ele contratava para não reforçar o adversário, mais do que para reforçar o Palmeiras. E aí o Palmeiras chegou a ter 8 meias e nenhum deles produzia o esperado. Então, assim, é possível, eu acho até que é meio obrigatório que esses jogadores joguem um pouco mais do que jogaram até agora. Zinho, presta atenção na pergunta, Zinho. Com o elenco que tem, está jogando bonito o time do Flamengo nas mãos do Domi? Venceu o Vasco ontem, Zinho. Venceu de virada, né? Tá tendo algumas dificuldades, mas já apresenta um futebol melhor, né? Porque muita gente quer ainda ficar comparando com 2019. Isso não vai acontecer mais, mesmo porque alguns jogadores estão fora, né? Mas assim, os jogadores que vêm tendo as suas oportunidades começam a fazer um futebol melhor, né? Tanto é que já emendou aí 3 vitórias consecutivas, né? Jogos importantes. Tem dificuldade no início do jogo, mas depois, com o elenco, com a força de elenco que tem e algumas mudanças, né, o time reage, o time busca. Saiu perdendo para o Vasco, 1-0, gol do Thales Magno, uma boa jogada do Tenório, né, do lateral direito. Pikachu ficou de fora e o Tenório fez um bom jogo, num erro de passe ali do Bruno Henrique, né, para o Felipe Luiz. Ele, com a velocidade, descobre do outro lado o Thales Magno, que a gente está vendo aí. E o Vasco, com o treinador interino, treinador do Sub-20, com todos os problemas que teve durante a semana, fez um jogo mais conservador, era o normal, né? O Flamengo com mais posse de bola, mesmo porque tem um elenco, além de mais numeroso, com muito mais qualidade. E o Vasco, né, vinha de várias derrotas, a 4ª agora consecutiva contra o Flamengo. Então, assim, acho que o Flamengo, em cima daquilo, dos problemas que o Vasco tem e com o elenco que tem, foi melhor no jogo. Como eu falei, o Vasco fez uma marcação muito forte, jogou num 4-4-2, né? 2 linhas de 4 bem arrumadinha, Andrei, Carlinhos, o Benítez até voltando pelo lado esquerdo, né? Ajudando. Para mim, o melhor jogador do Vasco no jogo, o Benítez, né? Porque chega à frente, cria também. O Cano, que passa um jejum incrível, quando fez um gol. O Simon vai chegar aí. Eu também estou meio assim com o Simon quando ele fala, né? É regra, mas essa coisa milimétrica eu acho que é demais também no futebol, né? Mas aí vai ali, passa a linha e aí é impedimento.
né? E o Cano continuou em branco. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, fez o seu jogo, foi buscar. Eu acho que melhora a cada jogo, vai ganhando, vai incorporando mais. Gostei. O Gerson está jogando lá pelo lado direito, né? Muita gente não gosta. O Gerson fica muito aberto. Mas, assim, é uma opção que tem com o Everton Ribeiro na seleção. O Gerson é muito qualificado, ele pode até movimentar um pouco mais, mas é ótimo jogador, para mim fez um bom jogo. Depois ele colocou o Michael, o Domi, né, colocou o Michael aberto na direita e o Gerson veio para o meio campo, né, para ficar centralizado, e tirou o Diego, que é quem estava atuando ali, o Bruno Henrique pela esquerda. O Pedro passou em branco, não fez gol nesse jogo, mas importantíssimo, vem muito bem. E o Thiago Maia, para mim, um baita de um jogador, para mim um dos melhores também do jogo, né? Voltou a dupla de zaga ali, Léo Pereira e Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique já tinha jogado o jogo passado, mas o Léo Pereira voltou, o garoto Natan, que estava muito bem, foi para o banco, e o Léo Pereira faz um gol, né? Como o Gustavo Henrique fez no jogo passado. O Léo Pereira fez um gol, isso é importante, porque todo mundo queria aí os garotos, mas a verdade é que tem um elenco maravilhoso, né? De muita qualidade. O Mateuzinho fez um bom jogo pelo lado direito. Não gostei muito do Felipe Luiz, acho que o Felipe Luiz é um cracaço, pode jogar mais. Mas assim, o Flamengo buscando aí, né, junto com o Atlético Mineiro, esse título. Os dois grandes favoritos. Eu coloco o Palmeiras também como um favorito, agora vive um momento, né, difícil, então não sei, né, se vai se recuperar. Acho que tem elenco para isso. Mas nesse momento, essa briga muito aí internacional, vence de novo, também contestado lá o Cudê, mas venceu, está na briga, outros que vêm chegando, né, até o Fluminense já está chegando, o Santos, mas a briga está muito entre Flamengo e Atlético Mineiro, que são as duas equipes que jogam o melhor futebol. Eu acho que o Flamengo já joga um futebol melhor, que o leva aí a ser favorito por esse título, sim. Deixa separada aí uma arte de Flamengo, cariocas aqui, porque eu quero que o Mauro Naves faça um comentário a respeito dela já. Daqui a pouco. Primeiro, já que nós falamos aqui do técnico interino do Vasco da Gama, o Alexandre Gracelli, né, do Sub-20, que dirigiu a equipe, e o Rodrigo Bueno, no destaque, falou de mudança nas cadeiras do mercado dos técnicos. Já tem algum nome para o Vasco da Gama, Rodrigo? O nome não foi revelado. O Alexandre Campelo, numa entrevista agora há pouco na ESPN, comecinho da noite, ele disse que tem conversas adiantadas com o nome e que tudo indica, nas próximas horas, até terça-feira, em 2 dias no máximo, o Vasco vai ter o novo treinador. Eu lembro aqui na UP há 2 domingos, eu dou uma cutucada no Zinho aqui, um abençoadozinho. Ele discutindo comigo, porque o Ramon tá bem, o Ramon é ofensivo. Eu falei, calma, Zinho, os resultados não são tão maravilhosos, o desempenho não é tão bom, foi eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil, sem fazer gol, a defesa desandou, o Cano parou de fazer gol, o elenco é limitado, mas o Vasco tinha uma situação muito de ilusão. Então eu entendo, eu recebi muitas mensagens de vascaínos, eu não concordei com a demissão do Ramon, não concordei. Mas eu recebi muitas mensagens de vascaínos falando que ele já não conseguia montar bem o time, errava às vezes ou na escalação ou na alteração. Teve muito vascaíno que concordou com a saída do Ramon. Mas você tem que cutucar o Zinho. Se você não fizer uma provocação, não é você. Eu tenho direito à resposta? Tem tempo? 20 segundos. 20 segundos. Aí eu vou cutucar o meu amigo Rodrigo Bueno, que ele também criticou muito Fernando Diniz e hoje reconhece, né, o belíssimo trabalho do Fernando Diniz. Belíssimo no sábado. Belíssimo. Vamos ver se ele vai fazer isso com o Rogério Ceni. Mas o futebol é assim, Rodrigo Bueno, infelizmente o futebol assim, é resultado. O Ramon, no início do campeonato, era o ramonismo, porque com esse elenco limitadíssimo, fez o Vasco estar numa posição que nem era a que o Vasco tinha que estar, né? Aí vem o resultado ruim, sobra para o treinador. Agora que ele armava o time do Vasco mais ofensivo, né? E aí os jogadores começaram a jogar mal, os resultados não vêm, sobrou para ele, que está no início de carreira. O que eu elogiei é que eu acho que ele é um bom treinador para início de carreira,
com ideias boas de jogo. Agora, sim, claro que ele está no início de carreira, como o Fernando Diniz. Estava para cair. Agora já fez um trabalho muito bom e até você elogiou e corretamente, né? Eu critico o exagero, às vezes, na saída de bola, colocando em risco um resultado, mas ele tem uma ideia de jogo maravilhosa e fez um belíssimo gol, concordo com você. Mas, no domingo passado, a nossa discussão era da permanência dele ou não. Então, mas você vê, no duelo Diniz contra Ramon, o Vasco ganhou, o Ramon ganhou do Fernando Diniz, mas o ofensivo foi o Diniz. O Diniz que atacou, o Vasco foi mais reativo, foi mais direto, objetivo, contundente, mereceu a vitória o Vasco contra o São Paulo do Diniz. Mas até ali já dava para ver que o Vasco era um time com limitações, ele não jogava de forma ofensiva. Então, eu questionei de você falar que o Ramon era um técnico ofensivo. Essa aí, para mim, eu não vou engolir, Zinho. Eu acho que ele é. Quando ele joga contra equipes que têm a qualidade menor que a dele, ele foi jogar contra o Goiás fora de casa, jogou com Thales Magno, Vinícius e Cano. São 3 atacantes. E o time dele é melhor do que o Goiás. Agora, quando ele joga contra time que tem um elenco muito melhor, ele acaba sendo mais atacado. E aí é normal que ele fica mais reativo. É normal que ele não tem o melhor elenco. Agora, eu acho que ele é um treinador com ideias de jogo boas ideias de jogo, e que no futuro pode se tornar um grande treinador, porque a ideia dele não é defensiva. Agora, ele tem um elenco limitado. Por isso que eu gosto de trabalhar com vocês, porque tem que ter esse debate em altíssimo nível, é verdade. E não só aquela discussão de imediatismo ou a busca de resultado, precisa demitir esse técnico, precisa derrubar isso aqui. Né? O Luxemburgo, eu transmiti o jogo, o Edmundo estava comigo, goleou o Bolívar lá no céu, em La Paz. Né? Foi uma noite espetacular. Aí, outra vitória, classificou o time, já está na Libertadores da América. Agora, tem o descontentamento pela forma como o time vem jogando. E, neste momento, vem de 2 derrotas em jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Sampaoli é o melhor técnico do mundo, está só no Campeonato Brasileiro. Ah, mas foi bem com o Santos, foi vice-campeão, mas perdeu a Sul-Americana, já logo no início. Foi derrubado em 2 competições. Qual foi a outra além da Sul-Americana, hein? Em jogos eliminatórios? Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? E Paulista também. Precocemente. Tudo precocemente. Tudo precocemente. Então, é calma, cautela, com imediatismo, e eu espero de vocês exatamente esta base de argumentos para discutir aqui no AUP em altíssimo nível. Isso é legal. Números aqui, vamos colocar na tela, por gentileza, que eu quero colocar o Mauro Naves para acrescentar sempre com riqueza nos comentários essas informações que nós temos aqui. Ó. Flamengo contra os rivais cariocas nos últimos 10 anos. No Fla-Flu, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Flamengo e Vasco, 5 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota. Flamengo e Botafogo, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Bom, é só para acrescentar aqui na rivalidade estadual ou da cidade, né, do Rio de Janeiro, porque hoje o Flamengo, se você colocar aí contra rivais do Brasil inteiro, eu acredito que do ano passado para cá ele vem levando ampla vantagem, né, Mauro? Ah, com certeza. Você está falando em 10 jogos, precisa ver que período é esse, né? Porque hoje eles jogam muitas vezes, né? 2, 3 vezes no Campeonato Carioca, aí às vezes já coincidiu 2 vezes. Se esses 10 jogos, a grande maioria foi de 19 para cá, e deve ter sido, evidentemente que foi num período que o Flamengo estava sobrando, né? Estava sobrando, então não é de se estranhar que tem aí... contra todos eles, o número maior de vitórias do que de derrotas contra o Vasco, inclusive, não perdeu nenhuma. Mas tudo deve, com certeza, ter a ver com esse período glorioso que vive o Flamengo de 19 para cá, né? Não tenho dúvida que esses números estão aí, sem pesquisar aí quando é que foi a última vez, mas enfim... pegaram um período aí que o Flamengo tá sobrando, e como você disse, se fizer isso contra outras equipes, que o número de jogos será menor nesse período de 18 para cá, né? Porque
claro que contra os clubes do mesmo estado ele já jogou mais vezes do que contra times de outro estado, que aí só teríamos os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, é um Flamengo que está se formando aí, né, Nivaldo? Está se formando de novo, né? Quero ver, eu estou assim com uma expectativa enorme de saber e tal, com a curiosidade de qual que vai ser, afinal, o time do Domi. Eu continuo achando que, inclusive, a gente viu aí ele voltando a colocar a defesa, os 2 zagueiros, teoricamente reservas e tal, mas botou os 2 zagueiros de volta, quer dizer, não, será que o Natan vai continuar e tal? Acho que não, acho que quando tiver o Diego volta pro gol. Eu acho que do time do ano passado, e tenho dito isso há um bom tempo aqui, vai jogar todo mundo. A minha dúvida agora é porque o Thiago Maia ganhou uma moral com ele, então ele tem que decidir ali em Thiago e o Arão, né? Se vai sobrar um, quem é que vai sobrar, o Gerson, enfim, o Gerson voltando a jogar bem, mas acho que o time é o mesmo do ano passado, e aí não vai jogar provavelmente o mesmo futebol que jogou com o Jesus, um futebol que foi tão bonito que virou referência para os outros, e acho que por isso também se cobra um pouco o Luxemburgo, que foi nosso assunto agora há pouco, né? Puxa, mas o Luxemburgo, tão bom técnico, no Vasco ele conseguiu até fazer um trabalho interessante, com o Vasco elenco muito pior, empatou em 4-4 com o Flamengo, puxa, agora no Palmeiras ele vai arrebentar com esse elenco e tal. Eu acho que isso também é um pouco de resquício do que o Jesus deixou aqui no ano passado. Mas nem com o Domi, nem com outro qualquer, eu acho que o Flamengo também não vai ser tão encantador. Pode ser tão ganhador como foi o outro, mas não tão encantador. E aí tem aquele mérito que o Jesus tirou. Se a gente olhar assim, eu acho que o melhor ano do Gabigol, o melhor ano do Bruno Henrique, o melhor ano do Gerson, o melhor ano de um monte foi com o Jesus do ano passado. Foi o grande ano desses caras. Aí sim, mérito para o técnico que conseguiu tirar isso. É o que se questiona do Diniz, se questiona do Luxemburgo e de outros tantos, do Thiago Nunes, enfim, que já caiu no Corinthians, quanto que o técnico consegue tirar de cada jogador. De uma maneira geral, Zinho e Edmundo jogaram bola, eu sei que o Rodrigo foi um campeão também jogando bola, mas ninguém divulgou tanto, é o seguinte, 30% é mérito, 30% é mérito do técnico, 70% dos jogadores. Aí às vezes muda um pouco isso, dependendo. Ninguém vai dizer que o ano passado foi só 30 do Jesus. Não, foi mais do que 30, que seria a média, tal que se fala, porque ele conseguiu tirar o melhor de cada jogador. E é isso que às vezes a gente cobra de outros técnicos talentosos e vitoriosos, como o Luxemburgo, o próprio Diniz, quando pega esse elenco e fica um ano no São Paulo, não sendo ele um veterano como técnico, mas um ano de trabalho, aí você quer que ele tire o melhor de cada um. E é isso que alguns não conseguem. E o Domi, acho que não vai conseguir tirar o melhor de cada um, como Jesus conseguiu no ano passado. E aí, repito, o Flamengo pode ser ganhador tanto quanto foi, mas acho que não tão encantador. Mas é um Flamengo que vai disputar com todo mundo aí. Pois é, eu acredito, dentro de tudo que falou o Mauro, que se o Jorge Jesus fez, se o Sampaoli faz, é porque é possível. Então vamos subir o sarrafo para os técnicos brasileiros, porque eles são competentes e precisam fazer melhor. E vão fazer com cobrança. Eu acho importante que venha técnicos de fora e que se destacam. Eu não estou torcendo para os técnicos de fora, estou torcendo para o futebol no Brasil. Mas se há um grande destaque, é bom esse convívio. Isso é legal, da mesma forma que a gente sempre discute. O jogador que sai de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, do Rio, qualquer parte do Brasil, e vai para a Europa. Voltou mais experiente, voltou mais isso, voltou mais aquilo. É o que a gente espera também dos técnicos aqui no Brasil. Coloca a turma toda na tela, porque eu vou tirar um sorriso de todo mundo de alegria agora, porque eu fico feliz quando ele está com a gente, não na bancada agora, mas aqui no AUP. Carlos Eugênio Simon! Tamo junto, Simon! A bancada fica mais alegre com você aqui para falar de arbitragem. Boa noite, Simon. Vamos começar com esse jogo de São Januário. Vamos nessa, Simon? Isso aí, Prieto. Boa noite. Eles ficam faceiros aí, meu abraço pro Edmundo, Mauro Naves, Zinho e o Rodrigo Bueno, porque é aquele jogador que entra e garante o bicho, né?
negócio faz, sobe, tá? Eles ficam tudo faceirinho aí. Então, tá. Mas aqui, muitas polêmicas do apito. O Renato gritou na Vila Belmiro, o Mano gritou no Maracanã, o presidente do Vasco no São Januário. Realmente não foi um final de semana dos melhores para a arbitragem brasileira. Começou sábado, não é aí no São Januário, e tem 2 lances que, na minha opinião, o Vasco pode reclamar. Um, que o Diego deveria ter sido expulso, né? Já tinha cartão amarelo, dá uma entrada temerária, e aí nós estamos vendo o gol, tá? Então, primeiro vamos analisar esse lance do gol, que, na minha opinião, o árbitro é o Flávio de Souza, né? E o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo do Amaral, tá? Eu considero esse tipo de jogada gol, tá? Porque não está provado de que é 100% confiável essas medidas, essa tal da linha e desse software aí. E eu vou manter o mesmo critério, e vocês que me acompanham sabem disso, que para mim estão validando esses gols. Olha só, quem é que garante que está na frente 1 milímetro, 2 milímetros ou não está? No momento do passe que se dá, nós não temos a visão quando a bola é enfiada por parede, não é? É o primeiro toque da bola que vale, quando o pé entra na bola. Então, aqui o que está ou não está. Então, são 30 frames por segundo. Não é? E no caso ali o cara tem que pegar 2 frames juntos, né? Que é o frames consecutivos, que é o antes do passe e o outro depois do passe. Então são 16 milissegundos que ficam no ar aí. Não é captado pelo VAR. O que acontece a gente não sabe. Então, quando está tendo esse tipo de lance, já aconteceu, e eu disse que o gol do Luciano lá no Mineirão, São Paulo e Atlético Mineiro, para mim foi gol legal do Luciano. Teve o lance do Coritiba com o São Paulo, em que o Pablo também, gol legal, né, que arrancou 2 milímetros, 3 milímetros. Teve um lance do Santos na Vila Belmiro, que o Santos foi prejudicado. E para mim esse lance aí, o Vasco também. Portanto, eu mantenho o meu critério com base nesses argumentos. Evidente, se você pegar quadro parado, tem 500 imagens rodando nas mídias sociais, mas cada um puxa a lenha pro seu assado. Eu não estou aqui para puxar lenha para assado de ninguém, de clube nenhum, independentemente do clube. Não me interessa se é o Flamengo, o Vasco, o Grêmio Internacional e tal, é a minha opinião em cima desses argumentos. Então, portanto, nesses lances aí, não é? O meu critério de arbitragem é gol. Até porque eu acho que a FIFA vai rever, não é, essa linha do impedimento, essa regra tão importante, né, que não tem que ser banida. Para mim o impedimento é o tempero da comida, é o que dá, né, todo esse embelezamento para o futebol, mas tem que ajustar essa questão, porque simplesmente traçar uma linha ali, não mostrando, não é, muitas coisas que ficam pelo meio do caminho, a gente não sabe, não tem como chegar e dizer tá certo, tá errado. Não é 100%. Olhando essa linha aí, Felipe Luiz saiu antes, saiu depois e tal, é milimétrico. Né? Então eu marcaria e eu confirmaria esse gol nessa base de critérios que eu tenho usado para esse tipo de lance aí, como foi o lance do Luciano no Mineirão. Tá? Então, portanto, para mim esse gol, e depois, Prieto, teve o lance do Diego, que eu acho também que o Diego deveria ter sido expulso. Foi um jogo de 29 faltas e 7 cartões amarelos, o Diego já tinha cartão amarelo, deu uma entrada por trás, não é, numa jogada ali no meio campo, aí foi o primeiro cartão amarelo do Diego. Recebeu o cartão, deixou o braço no rosto do adversário, bem aplicado pelo Flávio de Souza, não é, árbitro da FIFA, e depois no segundo tempo, ó, ele vai dar essa entrada aí, ó. Isso aí é uma entrada temerária. Entrou por trás, deu o rapa no adversário. É um ataque, o Thales pegou a bola pela ponta esquerda. O árbitro apita. Se ele apita, ele vai dar cartão. E por que ele não deu cartão? Porque quando ele se deu conta, ele viu que era o Diego. Entendeu? Eu andei nesse negócio aí por quase 30 anos apitando futebol. Ele se deu conta que era o Diego, o cara disse, olha, já tem amarelo, vou ter que botar pra rua, e aí engoliu o amarelo. Porque é um lance de amarelo, então não mata a jogada, deixa a jogada seguir. Mas como ele viu que o cara já tinha, acabou não dando o segundo amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. Portanto, o Vasco foi sim prejudicado, na minha opinião. Nivaldo Prieto. Perfeito. Então aqui começamos com o jogo de São Januário, com os esclarecimentos do Carlos Eugênio Simon. Vamos para a Vila Belmiro agora. Lances do clássico Santos e Grêmio para o Simon discutir, aliás, esclarecer para a gente. Vamos com o Renato Portaluppi primeiro, falando a respeito da arbitragem, do VAR, Gaciba, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, Renato Portaluppi.
O árbitro do jogo sempre fala, a autoridade sou eu concordo que a autoridade do jogo é o árbitro, ele que tem que decidir. Então, ele tem que decidir lá no vídeo, lá no VAR, o que é pênalti e o que não é pênalti. Chega, o Gaciba, chega, não dá mais para aguentar isso, não dá mais para ficar aturando esse tipo de lance. Um clube é beneficiado, outro é prejudicado. Hoje foi o Grêmio, mas depois vai ser um outro. Vocês têm que falar para o árbitro que qualquer lance duvidoso, quem vai decidir se é pênalti ou não, é o árbitro do jogo e não o árbitro de vídeo. Chega, seu Gaciba, chega, não dá mais para aguentar. Hoje estou te aliviando ainda nas críticas, na próxima vou começar a pegar pesado, porque assim não dá mais. Então, a gente fica nadando contra a maré, fica difícil, né? Então eu vou começar a pegar pesado com você, Gaciba, sinceramente. Mesmo que o Grêmio ganhe as partidas, ou vocês mudam essa regra do árbitro ir lá ver todos os lances duvidosos, ou não sou só eu não. Pode ter certeza que outros treinadores também vão começar a gritar, porque não é possível. Não é possível um lance daqueles, legítimo, o braço aberto, não é pênalti. Como que não é pênalti? Me diz. Aí o árbitro do vídeo fala, não foi pênalti. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, né? A gente trabalha a semana toda, chega aqui, a gente é prejudicado por um lance que o árbitro do VAR não chama. E aí, como é que fica? Aí você não aparece para dar entrevista, fica lá dentro de 4 paredes, lá dentro da CBF. E dane-se os árbitros, dane-se os treinadores, dane-se os clubes. E aí, fica por isso mesmo. Daqui a pouco é outro treinador que vai gritar. E outros, e outros, e outros. Por quê? Porque você não consegue definir uma regra. Você não consegue definir. É o árbitro do vídeo que decide. Então faz o seguinte, ó, tira o árbitro do jogo. Tira o árbitro do jogo. Já que é o vídeo que decide tudo, se é pênalti ou não é, tira o árbitro do jogo também. Deixa o cara apitar lá dentro da barraca, de qualquer lugar que seja no estádio. Aí ele apita de lá, fica gritando o que é o que não é. Tá vergonhoso. Tá vergonhoso. E não é porque o Grêmio perdeu o jogo hoje não, mas nós perdemos o jogo por um erro, de novo, do árbitro do VAR não ter chamado o árbitro de jogo. Então não vou ficar aqui nadando contra a maré, como já falei para vocês toda hora. Então, seu Gaciba, presta atenção, se liga, hein? Hoje eu tô pegando leve, hein? Daí o Renato, a reclamação com o Gaciba. O Mano Menezes também reclamou bastante da arbitragem, mas sobretudo quando tem o VAR, essas questões todas que o Simon acabou de explicar. Coloca a lance aí do jogo da Vila Belmiro, que traz tanta reclamação do Renato Portaluppi. Ele entendeu, ele foi claro. Eu vi o jogo, vi a coletiva inteira. Não, o Santos jogou bem, mereceu ganhar e tudo mais. O pênalti no Marinho aconteceu, eu não estou reclamando de nada disso. Ele não estava reclamando com relação aos pênaltis para o Santos, mas sim o que deixou de ser marcado para o time do Grêmio, Simon. Foi exatamente isso aí. Eu concordo primeiro com o Renato. Quem decide é o árbitro do campo. Portanto, ele tem que ir avaliar no monitor ao lado do campo, tá? Porque é um lance interpretativo. Se o árbitro do vídeo, que era o Wagner Reuey, não considerou pênalti sair, que na minha opinião houve o pênalti, né? Ele deixa o braço para trás e a bola toca no braço, né? Amplia o espaço corporal, o Braulio Machado tem que ir na beira do campo. Tem que ir, é um lance interpretativo. Ou ele que vai lá, olha na televisão e diz, olha, não, para mim também não é. Mas tem que ir na beira do campo. Segundo, o Renato que foi um grande jogador de futebol e é um grande técnico, né, passou a batata quente pro outro árbitro que vai apitar na semana que vem, Botafogo e Grêmio, aqui na Arena do Grêmio. Não é? Ele pegou e já deixou, olha, Gaciba, a Cuica vai começar a roncar pro teu lado, vê o que tu vai fazer. Isso aí é antigo, nós estamos na bola há muitos anos, a gente sabe que a pressão agora, ele tirou também o foco. O Grêmio, de fato, o Grêmio não vem jogando aquela bola redonda que muito jogou com o Renato, tirou um pouco o foco dos 2-1, né, e já passou para quarta-feira que vem. Mas nesse lance ele tem razão. Aconteceram os dois lances bem marcados para a equipe do Santos, mas houve um pênalti favorável ao Grêmio que não foi marcado, que foi esse aí com o braço para trás. Ele deixa o braço para trás, a bola toca. Quis ganhar uma vantagem, não ampliou o espaço corporal, pênalti não marcado. Essa foi a queixa do Renato. Os outros dois pênaltis aconteceram, né, do Miranda que abriu o braço também dentro da grande área e houve a penalidade máxima, e depois o David Braz deu um carrinho e acabou acertando o Marinho também dentro da área, pênalti bem marcado. Mas a reclamação ficou em cima desse pênalti que foi sonegado para o Grêmio. Árbitro Braulio da Silva Machado, árbitro da FIFA de Santa Catarina, Nevaldo. Maravilha, Carlos Eugênio Simon, se dependesse de tudo que a gente tem que discutir, você ia precisar ficar o programa inteiro aqui para a gente falar de arbitragem. Mas para ele, para fechar? Muito rápido, mas muito rápido, por favor, senão me arrebenta. Vamos lá.
Ô Simão, você acha que nessa faixa aí, como a gente tem esses frames, não sabe se deu 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, seria o caso de se criar uma regra, se for até X milímetros, não considera? É isso? Isso resolveria, porque o VAR não vai acabar. Mas se você tem dúvida se foi 2 milímetros para cá ou para lá, você diria, dúvidas até 3 milímetros, desconsidere, enfim. Você acha que isso resolveria o problema da linha? Está sendo estudado, não é? Já aconteceu várias formas em discussão sobre a regra número 11 que trata do impedimento, né? A Arsène Wenger, que é o técnico francês, já fez até uma proposta para a FIFA lá. Não, acho que não seria esse o caso, essa questão 2 milímetros, 3 milímetros e tal, porque vai ficar muito difícil. Tem que ver como é que vai equacionar. Receber essas propostas, né? Por exemplo, a MLS, quando está dando esse lance milimétrico, eles nem põem eles não põem mais essa linha aí. Confirma o gol e pronto. Né? Porque todas as alterações da regra do jogo é em função do gol. É em função do gol. E se está 1 milímetro o ombro dele na frente, ele não ganhou vantagem nenhuma naquela jogada ali. Nenhuma vantagem. Né? Então é meio incoerente esse negócio de tu querer colocar 1 milímetro quando a FIFA está remando para sair mais gols no futebol. Né? Eu acho que o debate está aberto, não é? Para propostas com impedimento. Como vão as partes que hoje só que não é contado é o braço, não é? Mas com a cabeça, o nariz, o peito, o que tiver na frente, marca seu impedimento. Acho que isso aí deve cair. Se está a cabeça na frente, faz o gol, está valendo o gol. Né? Mas é um debate muito amplo, Mauro Naves, que as discussões estão abertas, mas eu acho que não faz sentido nenhum, você marcar um impedimento por um fio de cabelo. Obrigado, Carlos Eugênio Simon, participando com a gente aqui. A última palavra, um abraço, ótima semana, Simon. Valeu, meus amigos. Um abraço e muitas saudades de vocês. Boa semana a todos. Saudade. Abraço, velho. Saudade mesmo, verdade. Tchau, Simon. Tchau. Valeu. Até a próxima. Vamos lá, eu quero falar do Santos, do Cuca e do Marinho. O Marinho foi o protagonista da partida na Vila Belmiro, o cara que caiu, que tomou falta, que deixou o jogador pendurado, que teve o cartão vermelho do David Braz, enfim, foi o cara do jogozinho. Eu concordo com você, Prieto. O Marinho realmente é se não o melhor jogador aí do Campeonato Brasileiro, pelo menos para mim foi aí junto com o Keno e o próprio Thiago Galhardo, o mês de setembro, os 3 melhores jogadores, são os que lideram aí a tabela de artilheiros, né? Tá ali o Thiago Galhardo do Inter, vem o Marinho com 10 gols, né? E o próprio Keno, que fez mais um gol também na rodada, chegou a 8. Então, o Marinho é uma peça fundamental. Quando ele tem algum problema e não pode jogar, o Santos perde muito, né? O Santos que já perdeu vários jogadores, o Soteldo, né, que está na seleção, o Sanches, que vai passar, ou já passou por cirurgia, enfim. Mas, assim, tirando todas essas polêmicas, né, da arbitragem, eu concordo com toda a análise do Simon, o Santos foi melhor. Eu acho que o Santos, no jogo, num geral, foi a equipe que esteve mais próxima da vitória. Né? O Grêmio, com o elenco que tem hoje, tinha desfalques, né? A dupla de zaga, né? Titular não estava, o próprio Matheus Henrique também não, o Darlan que vem jogando também não. Tem dificuldade, não tinha o Alisson também, mas é um outro que tem um elenco maravilhoso, né? Que tem um elenco muito bom, e aí os resultados ruins vão se acumulando, né? E aí o Grêmio está lá embaixo na tabela da competição. Chegou aí, empacou nos 18 pontos, e o Santos, pelo contrário, com o Cuca, com todas as dificuldades... 17 o Grêmio. Consegue... 17, né? Desculpa. É porque perdeu o jogo, né? Quando estava empate, estava... É porque se você pegar... se você pegar, assim, uma classificação, o Grêmio, ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. É um campeonato muito, assim, equilibrado, não na parte técnica, né? Mas, assim, na pontuação, é como você falou, tá o Goiás lá, porque também tem muitos jogos a menos o Goiás, né? Mas até o Curitiba tem 12 pontos, então vive um momento muito difícil também, mas aí os outros ali tem vários com 15, 16, aí já vem o Grêmio com 17, nós vamos falar do Corinthians também, um momento terrível,
muito embolado ali, essa parte, como a parte de cima também, né? Todo mundo próximo um do outro. Por isso que se diz, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil, não é na parte de qualidade técnica, mas essa oscilação dos times. O Grêmio, todo mundo, né? Eu pelo menos apontava como um dos favoritos. Mas não rende, não tem a prioridade do Campeonato Brasileiro e acaba não rendendo. Aí o Renato diz, vai decolar. Ele vai decolar uma hora, mas não para ser campeão. E poderia sim, já desde o início, ficando próximo, né, na tabela ali dos líderes, brigar pelo título. Coisa que fica muito difícil com a pontuação que está. Tem muita rodada pela frente. Mas assim, será que ele vai jogar com o time principal? Será que ele vai priorizar o Brasileirão? Acho que não. E aí o torcedor do Grêmio fica chateado, né? Tem a pressão também, a cobrança, que o Renato está com muita moral, né? Tem um trabalho longo, é um grande ídolo, mas decepciona. E aí o Santos não. Né? Parabenizo o trabalho do Cuca, espetacular, faz um trabalho muito bom com os problemas e as limitações que tem, Preto. Perfeitamente. Vamos fazer uma coisa? Daqui a pouco vamos mostrar os gols de Ceará e Corinthians. Falha do Fernando Praz, o Corinthians sai na frente, toma um gol de empate, o Ceará tem um jogador expulso, se eu não estou enganado ali, 15 minutos, 17 minutos do segundo tempo, e o Corinthians não consegue se aproveitar desse atleta a mais. Toma o segundo gol, Cássio falha também, a coisa complicada para o lado do Timão. Vamos para o intervalo, voltaremos já. A última palavra para falar do Corinthians, para falar do Galo, para falar de seleção brasileira. Você continua com a gente no Twitter também, a hashtag AUP Fox Sports. É rapidinho o intervalo, até já.
Pessoal, estamos de volta. A última palavra neste domingo aqui no Fox Sports. Mauro Naves, time do Corinthians, abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aí os lances, né, os gols para o Mauro comentar. 2 para o Ceará, 1 para o Corinthians, Mauro. Pois é, e costumam dizer, né, que time grande, quando vai para a zona de rebaixamento, parece elefante em areia movediça, né? Tem mais dificuldade de sair do que uma equipe que não é tão gigante. É, mais ou menos esperado, né, Preto? Assim, não chega a ser uma surpresa, né? Hoje, por exemplo, ganhar o jogo do Ceará lá no Ceará, isso sim seria uma surpresa. Infelizmente, a saída do Thiago com a entrada do Coelho, colocaram tantas esperanças, esse é o lance aí que o Cássio, né, comete o pênalti, ele acaba sendo expulso, inclusive, no final do jogo, vai voltar o Walter para o gol, aquela torcida, aquela parte lá que estava reclamando do Cássio, talvez agora vai querer que o Walter seja o titular, mas enfim, ele fez grandes defesas também no jogo, mas acabamos de ver outra aí, mas enfim, perdeu e não é surpresa nenhuma. E o Coelho que entrou com toda a expectativa de pelo menos levar o time mais ou menos no meio da tabela, até novembro, quando acontecem as eleições, o Coelho não foi feliz, o André Sanches, o presidente, chegou, essa foi uma falha incrível de um grande goleiro, né, que é o Fernando Praz, mas enfim, o Corinthians chegou a sair na frente. Ele esperava que com o Coelho o time fosse ali até o meio da tabela, não ia precisar contratar ninguém, aí quem viesse, quem ganhasse as eleições é que tomasse as providências, mas o Coelho não conseguiu mostrar nenhuma evolução, os números dele também são ruins, não conseguiu tirar o Corinthians desse risco, tanto é que acabou, talvez ele esteja entregando o Corinthians hoje, é muito provável que o Corinthians esteja mesmo trocando de técnico de hoje para amanhã, e ele vai entregar o time na zona do rebaixamento. Não me estranha ser o Mancini o nome mais falado aí para essa substituição, porque o André estava muito recente em mudar de técnico. Como eu disse, ele gostaria que o Coelho tivesse dado conta do recado, desejou sorte ao Coelho e tal, mas esse pé de Coelho não funcionou tanto. E aí ele não queria. Outros já queriam, logo quando saiu o Thiago, que colocasse um técnico com mais experiência. O André estava bastante contrário a isso. E foi exatamente no jogo contra o Atlético Goianiense, aqui em São Paulo, na casa do Corinthians, que o Andrés começou a mudar de ideia. Ao ele ver que o elenco, pelo menos em nomes e tal, do Corinthians é superior ao do Atlético Goianiense, né? Você olha um plantel, olha outro, e ali ele viu um time jogando contra um time muito desfigurado que era o Corinthians. E aí eu acho que começou a pensar no Mancini. Mas, apesar disso, deu chances ao Coelho, o Coelho foi prosseguindo, então eu acho natural agora que ele pense no Mancini, que foi ali que ligou aquele sinalzinho de alerta para o Andrés, porque já haviam outros diretores que pensavam numa mudança, mas o Andrés estava querendo ver se conseguia levar até as eleições com o Coelho. Eu acho muito difícil, não está confirmada essa mudança. O Mancini, terminado o jogo, chegou a se irritar com os jornalistas que perguntavam muito se ele estava indo para o Corinthians. Ele falou, se continuarem perguntando, eu não tenho notícia nenhuma, eu vou me levantar aqui da entrevista e vou embora, porque eu não sei de nada, mas vou sair daqui e vou conversar com o presidente lá no centro de treinamento e vou falar com o meu empresário, ou seja, alguma coisa já estava no ar também para ele, né? O Mancini também não fez um trabalho maravilhoso no Atlético, mas ele deu uma cara, em termos de resultados, né? Mas em termos de time, ele já deu uma cara muito legal para esse time. Mas o presidente do Atlético Goianiense achava, ou imagina, que ele vai ser grato, porque pelos números ele teria caído, como outros já caíram em outros clubes. Mas ele manteve o Mancini porque ele deu um padrão de jogo à equipe. Mas evidentemente que se a oferta for confirmada, eu não tenho dúvidas que o Mancini virá para o Corinthians. E você, Edmundo, o que você pensa? É o melhor para o Corinthians hoje? Tira o Coelho, coloca um técnico diferente, um técnico novo. Se for o Mancini, é uma boa opção, Edmundo? Olha, Nivaldo, a certeza que eu tenho é que os dirigentes não têm convicção nenhuma. Porque você tira o Thiago Nunes do Atlético Paranaense no meio da temporada, mais ou menos nessa época assim, aceita que ele fique de férias até janeiro, né, que eu acho que é um erro,
Porque se ele contrata o Thiago Nunes, é porque o Carille não estava dando resultado, né? E aí ele agora, ele deixa o Thiago Nunes trabalhar, os resultados do Thiago Nunes eram bem melhores do que do Coelho, e aí ele tira o Thiago Nunes sem ter convicção de que ele ia deixar o Diego Coelho ou não, ou se ia contratar. A verdade é que os resultados vão norteando os passos de cada dirigente. E é isso que acaba com o clube. O Quesada fala todo dia que o Corinthians precisa de volume de jogo, precisa de jogadores mais vibrantes. E aí o Corinthians vai ao mercado e contrata 2 jogadores que saem do Atlético Mineiro, líder do campeonato, justamente porque eles não têm essa característica. Então, a convicção não há nenhuma. Então, tudo que for dito aqui poderá vir a acontecer. Qualquer nome que seja falado aí, tem que saber se o cara vai querer entrar para a história do Corinthians como um técnico que rebaixou o Corinthians, né? Claro que ainda falta muito campeonato, pelos jogadores que tem, pela tradição do Corinthians, não está decretado, não é certo que o Corinthians será rebaixado. Mas tem muita gente que não quer ser um técnico tampão, um técnico que atue ou dirija o time só por algumas rodadas ou só por um período curto, quer fazer um trabalho mais longo, né? E aí a tal da intensidade, ela tem que vir logo, porque alguns times podem não ter resultado, como é o caso do Atlético Goianiense, como é o caso do Ceará, do Fortaleza, não estão lá em cima na tabela, mas você vê o volume de jogo, vê o que esses times fazem, a intensidade que eles impõem nos jogos. Se eles tivessem mais qualidade técnica, com certeza estariam numa posição melhor. Mas eu acho que é desespero e acho que o Corinthians tem sim que apressar na contratação de um técnico, porque os números do Coelho são bem piores do que do Thiago Nunes. Rodrigo Bueno, meu comentarista diferenciado, alguma informação a respeito de troca de comando do Corinthians? Tem sim. Tem gente falando no Twitter, deixa eu ver, acho que é o Benê Casagrande que postou, que o Wagner Mancini já teria se despedido dos jogadores do Dragão, que hoje, depois do jogo do Atlético Goianiense, como o Mauro, o presidente, falou, né, ele ia conversar com o empresário, né, ia perceber mais como é que estaria a situação, mas tem essa informação de que ele já teria se despedido do grupo de jogadores, né, quer dizer, fez o último jogo, o Dragão venceu, né, de virada, está bem posicionado, sairia de cabeça erguida do grupo. Então, essa informação. Isso já em meio à reta final do jogo do Corinthians. O Corinthians tomou o gol no finzinho e foi para a zona do rebaixamento. Claro que se já havia um acerto antes, já estava alguma coisa encaminhada, aparentemente aí nos últimos minutos, não vou falar nem nas últimas horas, a coisa ficou muito mais clara. O Andrés, desde o começo desse processo, a demissão do Thiago Nunes, que ele custou a aceitar, tinha muita gente, conselheiro, torcedor, mídia, todo mundo pressionando pela demissão do Thiago Nunes, e ele bancou até o fim, né? E até chegou a garantir e demitiu 2 dias depois. A mesma coisa com o Coelho, ele é muito amigo, ele é parça do Coelho, ele gosta do Coelho. E ele devia estar numa torcida danada para o Coelho dar certo. Só que a gente viu que não dá, o Corinthians está desenganado. E aí, nesse jogo ainda, alguns dos principais ídolos do time, que foram alvo de protesto, inclusive, né? Cássio e Gil falham grotescamente, o Cássio expulso, não vai jogar a próxima partida. Olha a tabela do Corinthians, que enrosco, né? Então, me parece que agora o Andrés não tem outra situação, contratar um outro técnico. Ele é contra estrangeiro, ele não gosta, ele não se negou, nunca vou contratar estrangeiro. Está no final de gestão dele, né? Daqui a pouquinho ele não vai nem mais pensar em presidência, em contratar técnico, nada disso. Mas agora, de forma emergencial, contra a vontade dele, eu acho que ele vai se render ao Mancini, que tem uma coisa na história, hein?
não é algo muito grave, mas vamos falar aqui, né? O Mancini já teve um entrevista com um jornalista na época e o Andrés não gostou, dizendo, pô, o cara é babaca, corintiano, não sei o quê. Então, já teve uma pequena rusga no passado entre Mancini e Andrés. É coisa boba, assim, mas o Andrés não curtiu muito a situação, não. Tiveram que se explicar na época do Vitória. O Mancini treinava o Vitória teve que se entender ali com o Andrés, ali ficou uma coisa meio mal resolvida. Mas, aparentemente, isso não é problema para o Mancini agora poder assumir o Corinthians. Bom, já tem alguns sites falando aí de Mancini como técnico do Corinthians. Eu estou conversando com vocês aqui e confesso que eu estou aqui no WhatsApp também mandando mensagens exatamente para o Mancini. Ele está recebendo aqui as informações e eu estou pedindo para ele confirmar se tem alguma coisa, se ele já é técnico do Corinthians. Eu estou esperando só a confirmação, porque já tem alguns sites falando sobre isso. Diga, Mauro. Não, estou falando com o diretor aqui do Corinthians, que me disse assim, acaba de me digitar aqui, ele está quase certo, depende do Atlético liberar. Eu coloquei aqui que realmente o presidente do Atlético esperava um pouco de consideração, porque ele segurou o Mancini, mas evidentemente ele vai entender esse passo que o Mancini quer dar na carreira. Além do que, não tem multa rescisória. Então, essa de vai depender do Atlético liberar, me parece, sei lá, que o diretor aqui do Corinthians só não quis dizer, não, é ele sim, já chega amanhã e etc e tal, entendeu? Então, a verdade é assim, 99,99 que é mesmo o Mancini, o novo técnico do Corinthians, porque o Atlético não tem nem como segurar, pode lamentar, eu acho que o presidente vai lamentar e tal, a saída dele e tal, porque como disse, os resultados não eram maravilhosos, ainda, pelo menos, mas ele estava fazendo o time ter um certo padrão, que agora o Atlético, que já perdeu vários jogadores, vai ter que procurar um outro técnico para continuar nesse trabalho. Eu acho que diante dessa resposta aqui, o Mancini está fazendo a mala para vir embora. O Sandro Luiz Concílio, no Twitter, está dizendo, Prieto, o Corinthians vai ter a proeza de pagar 3 técnicos por enquanto. Carille ainda está recebendo, Thiago Nunes e agora o Mancini. Eles são sensacionais, está dizendo aqui o Sandro. Quero ouvir o Zinho também. Quem me chamou agora? Rodrigo? Will, né, a notícia é o seguinte, ó, em meio aqui ao AUP, a informação é que o Wagner Mancini jantou, se despediu dos jogadores do Dragão, e começou uma reunião com o presidente do Atlético Goianiense e com o Andrés por telefone. O Andrés participando à distância, claro, por telefone, para acertar exatamente esses detalhes da saída dele do clube goianiense para a chegada ao Corinthians. O contrato dele, validade até dezembro de 2021 no Corinthians. E agora é só essa questão de formalizar e acertar o detalhe. Mas, ao que tudo indica, já está tudo certo, com o Andrés participando aí desse acordo com o presidente do Atlético Goianiense, Wagner Mancini, para dirigir o Corinthians. É o que a gente está acompanhando aqui em alguns sites e através do Twitter também. Eu estou esperando pela confirmação, mas de forma oficial. Zinho, sendo Mancini, você vai ser o primeiro a falar sobre isso, então. É boa a contratação do técnico do Corinthians? Olha, eu acho ele um bom treinador, um excelente profissional. Ele é o presidente da Associação Brasileira dos Treinadores, né? E por isso mesmo vai a minha crítica se acontecer isso. Não sei se está confirmado. Mas se confirmar, eu não acho correto. Não acho correto. Eu sou o primeiro a criticar quando o clube fica demitindo o treinador, bota na conta do treinador, tudo é o treinador. E, ao mesmo tempo, ele está no Atlético Goianiense, não está fazendo um trabalho de pontuação, de resultado espetacular no Campeonato Brasileiro. Briga ali na parte do meio da tabela para baixo. Mas o time joga um futebol até vistoso para as dificuldades que ele tem, né? Porque ele perdeu jogadores durante o campeonato para o Atlético Paranaense, né? Foi o Kaiser para lá, o Jorginho. Então, ele tem dificuldades e faz um trabalho que o time rende um bom futebol. Está classificado na Copa do Brasil, né? Daqui a pouco vem aí. Agora, a fase com os times que vêm também da Libertadores, né? Eliminou o Fluminense. E
vai largar o projeto para ir para o Corinthians? Claro, gigante Corinthians, né? Até não estou entendendo, porque falaram que não ia contratar um treinador porque com um tempo longo por causa da eleição, agora já o Rodrigo trouxe a informação até dezembro de 2021, então mudou aí um pouco isso, né? Independente de quem ganha a eleição, o treinador vai estar contratado até dezembro do ano que vem. Já me chama a atenção isso, caso seja dessa forma. E eu não concordo, ele está empregado, ele tem um compromisso com o Atlético Goianiense, né? Se ele fosse mandado embora, eu ia criticar o presidente do Atlético Goianiense, porque não está lá liderando, porque não faz uma pontuação maravilhosa no Campeonato Brasileiro, mas o trabalho é bom, o rendimento do time é bom, eu ia criticar o presidente do Atlético Goianiense. Então não posso aprovar. Só porque o Corinthians tem, né, uma história, uma tradição maior, mas o risco para ele no Corinthians é maior, porque no Atlético Goianiense, se ele ficar aí nessa briga, cai, não cai, mas continua, vai indo, ele não vai ser demitido. E tanto é que o presidente manteve ele. No Corinthians, se ele assumir e continuar perdendo, eu não sei se ele vai até o final do Campeonato Brasileiro. Então é um risco. Se isso acontecer, eu não acho certo ele estar empregado, né? Eu defendo os treinadores, mas também critico nessa hora que tem logo uma proposta, ele larga o trabalho e vai para o outro. Não concordo. Edmundo, o Mancini, na direção do Atlético Goianiense, agora é inevitável comparar com o Corinthians. 12ª posição, o Atlético com 18 pontos. Tem 3 a mais do que o Corinthians, fora da zona de rebaixamento. O que ele vai fazer pelo Corinthians, o que ele vai poder fazer pelo Corinthians, vai ser o suficiente para tirar o Corinthians desse sufoco, Edmundo? Olha, Nivaldo, se ele conseguir colocar na cabeça dos atletas do Corinthians a intensidade que o Atlético Goianiense vinha jogando, o Atlético Goianiense, se jogasse o Campeonato Carioca, teria sido campeão. Claro que isso é uma brincadeira, é porque ele não perdeu para nenhum carioca nesse Campeonato Brasileiro. Tendo vitórias até expressivas, né? Contra o Vasco São Januário, 3-0 contra o Flamengo, na estreia do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Um time de muita intensidade. Eu acho que esse é o grande desafio e acho que isso que espera o Andrés quando ele pensa em contratar o Wagner Mancini. Ele estava cogitado também em outros times, né, como o São Paulo, pelo ótimo trabalho que ele faz. Eu acho que é um bom trabalho, sim, porque os times que vêm da Série B vêm com um orçamento muito baixo, com muita dificuldade técnica, né, para poder permanecer. A gente está vendo aí a dificuldade do Curitiba, do Bragantino, né, Red Bull Bragantino e do Sport. Com o Atlético Goianiense não é diferente. Mas o time apresenta um bom volume de jogo, que eu entendo que se tiver a qualidade que tem os jogadores do Corinthians, ele vai sim fazer um bom trabalho na equipe do Corinthians. Perfeitamente. Então estamos aqui aguardando, praticamente certo, restando aí, né, faltando a confirmação oficial por parte do Corinthians, a contratação de Wagner Mancini. Deixa o Atlético Goianiense para assumir o Corinthians, que hoje perdeu para o Ceará de virada por 2-1, com um jogador a mais por pelo menos 30 minutos no segundo tempo e entra na zona de rebaixamento. 15 pontos ganhos. O Corinthians é a primeira equipe da zona de rebaixamento. Vamos para o intervalo? Não, temos os gols aí que eu pedi, Edinho, do Internacional. Coloca aí pra gente, Internacional e Atlético, vamos lá. A vitória do Inter na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, 2-1 para o Colorado. Tá aí a comemoração do Cudê e o Thiago Galhardo, hein? Sempre deixando a marca dele, o cruzamento é feito, o toque de cabeça. Como faz gol esse Galhardo? Tá lá. O Abel Hernandes fez o segundo gol do Internacional.
a bola para dentro da área, também de cabeça, 2-0 Internacional. E o Renato Kaiser vai fazer o gol do Furacão. Condição, pareceu legal? Parece que sim. O Renato Kaiser fez o gol do Atlético Paranaense. Em 1 minuto, Rodrigo Bueno, falando dessa vitória do Internacional, bem na classificação do campeonato, hein? Tá lá em cima, é Atlético Mineiro líder e o Colorado em segundo lugar, o Rodrigo. O time do Cudê segue fazendo boa pontuação. A gente destaca muito o Thiago Galhardo, mas ele está sendo muito bem assistido. Na boa vitória convincente fora de casa contra o Bragantino, recebeu uma assistência do Heitor, lateral direito, e uma do Edenilson. Você vê o Heitor de novo participando com um bom cruzamento, boa assistência. Lamentavelmente para o Inter, o Heitor acabou saindo. Vamos lembrar, ele entrou numa roubada, numa fogueira, que era substituir o Saravia na lateral direita. Aí o garoto saiu, acho que é uma lesão muscular. O Rodinei entrou para ajudar o time. E a gente sabe, né, que alguns jogadores voltaram a crescer. O Edenilson estava com o pé fora, fica, não fica, a torcida protestando, subiu o nível de desempenho dele. Abel Hernandes, que chegou há pouco tempo para ajudar na carência do Guerreiro, está se entendendo bem agora com o Thiago Galhardo. O Alessandro entrou no fim. E o Inter se coloca ali de novo no topo. Ele tem um jogo a mais que o Galo, que o Flamengo, que o São Paulo, mas é uma presença já constante, a gente pode dizer assim, ali no G4. Ele teve um momento de baixa, mas já recuperou no campeonato o Colorado. Bota o gol do Nenê agora. Fluminense vence o Bahia por 1-0. Muita reclamação do Mano Menezes. Vamos lá, já vimos aí a vitória do Internacional e agora o tricolor das Laranjeiras. Aumenta a tela aí pra gente ver o gol do Nenê. Vamos lá, olha aí, ó. Bateu para fora, não foi aí o gol do Nenê. Então nós temos os lances do jogo aí. Fluminense mais 3 pontos no campeonato, Mauro Naves. Pois é, uma arrancada boa, né? O Fluminense assim, começou bem, depois caiu de produção e agora volta a conseguir resultados bem significativos, independentemente de questionar isso aí, que o Mano vai reclamar, né? E o pior é que no final do jogo ele passa batido pelo técnico, pelo Odair. Tem muita gente também comentando aqui nas redes sociais que o Mano, que costuma ser muito educado, né, não foi hoje com o Odair. Mas o Fluminense está aí, não está nem aí, está fazendo a parte dele e muito bem, por sinal. Acho assim, aquela história, é time para disputar título? Não é. Mas pode beliscar muita coisa. Hoje chega... Tudo bem, tem um jogo a mais também, mas já são 24 pontos, né? Um jogo a mais, 6 de diferença do líder, mas é uma pontuação muito boa, né? Ele praticamente substitui aquilo que a gente esperava no início do campeonato do Vasco, né? O Vasco que andou ali frequentando os primeiros lugares, e o Fluminense do meio querendo subir, e agora não, agora o Fluminense já é 5º colocado. Se o Fred, né, tiver pulmão para jogar mais minutos a cada partida... Atenção, Mauro. Mauro, só um minuto, por favor. Desculpa te interromper. O André Sanches está falando, gente. Vamos lá? Vamos nessa? Temos o Andrés, presidente do Corinthians. Técnico, se sim, o porquê da escolha. E se na visão do senhor foi um erro ter demitido o Thiago Nunes, visto que um mês depois as coisas até pioraram. Que avaliação o senhor faz desse momento com o time na zona do rebaixamento? Obrigado. Não, realmente o momento é muito difícil. Nós vem jogando mal já desde o Paulista. Infelizmente ainda não encaixou o time. Tivemos que mudar o Thiago. Não teve culpa, porque infelizmente a gente teve que tomar atitude, como agora vamos ter que tomar novamente. Vamos trabalhar bastante. Não está fechado ainda o Mancini, mas provavelmente seja ele. Amanhã nós vamos tentar fechar essa contratação do novo treinador. E o Mancini porque é um treinador que já tem uma história, vitorioso, fez bons trabalhos e conhece internamente. Ele tem muitas notícias do Corinthians e é um cara que acompanha o futebol. Então espero que ele venha fortemente para mudar a nossa situação. E também deixar claro que, independente dos treinadores, os jogadores também têm que saber sua responsabilidade. Temos que trabalhar todo mundo junto e cada um saber aonde toca o calo, porque realmente a situação que está, o Corinthians não pode ficar. Boa
noite, presidente. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Além de um novo treinador, o Corinthians pensa em reformular o elenco? Não dá nem tempo de reformular o elenco. Agora, óbvio que nós estamos abertos no mercado. Chegando um novo treinador, se tiver alguma oportunidade de a gente contratar alguns jogadores, vamos contratar. Mas nós sabemos e confiamos nos jogadores que nós temos. Estão num momento ruim, estão numa fase péssima, mas com certeza eles têm consciência disso para melhorar nos próximos jogos. Da Rádio Energia 97 FM. Boa noite, presidente Andrés. Boa noite a todos os companheiros. Andrés, tirando o lado do naming rights do estádio, o lado financeiro do clube, falando apenas do campo, do futebol, o que você tem a dizer a respeito do planejamento para esse ano? Foi uma aposta num treinador que tinha um esquema de jogo diferente do que vinha sendo praticado do Corinthians e não deu certo. Aposta em algumas contratações também, algumas de ocasião, de oportunidade, que vinham apenas pelo salário, e outra, por exemplo, como a do Luan, que desembolsou altas cifras aí, também não deu certo. Clube na zona de rebaixamento agora, técnico interino, que não deu certo também. O que você pode apontar de positivo só em termos de campo, falando do time de futebol do Corinthians? Muito obrigado. Não, toda vez que o resultado não chega, que nós não conseguimos as vitórias, o planejamento para você está sempre errado. Nós planejamos, nós sabíamos que o nosso time não era para ser o melhor do Brasil, mas tem entre os melhores elencos do Brasil. Agora precisamos melhorar. E o jogador precisa crescer em produção, o novo treinador que chegar precisa fazer os jogadores jogar mais, os jogadores terem consciência que tem que jogar mais, que tem que dar um pouco mais cada um, porque realmente essa situação que nós estamos é ridícula. O Corinthians não pode estar nessa situação e ainda falta 23 rodadas e temos que trabalhar bastante para sair dessa situação. Mas o planejamento é isso, a gente planeja, às vezes não dá certo, e jogador é aquilo que eu sempre falei, jogador, independente de ser barato ou caro, jogador bom é aquele que dá certo. Mas nós acreditamos ainda nos jogadores, tem jogador que demora um pouco mais e com certeza ainda vão dar resultados bons para o Corinthians. Presidente, Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão, hoje completa um mês, exato um mês da saída do Thiago Nunes. 21 pontos disputados dentro desse mês e 15 jogados fora, né? Vamos dizer assim, ganhou só 6. Eu queria saber por que a demora para a busca de um novo treinador, o que passava na cabeça de vocês? A intenção era tentar deixar o Coelho o máximo possível. Por que demorou um mês aí para o Corinthians agora ter um novo treinador, já que se fala muito do Mancini? E eu queria saber mais ou menos se o senhor vai permanecer mais tempo ainda no CT, porque depois da saída do Duílio, só o senhor fala, só o senhor dá entrevista, o Edu, o Cali, o Wilson, ninguém se pronuncia, ninguém toma frente ali para falar um pouco do que está acontecendo. E eu queria saber se o senhor vai ficar ainda mais no CT do que o senhor já fica. Essas duas questões, por favor. Presidente. Não, com certeza demorou porque falta 2 meses de mandato e realmente os treinadores pensam muito em vir. Infelizmente isso é um dos problemas. Mas nós nunca pensamos em efetivar o Coelho, simplesmente o Coelho nos ajudou bastante, é o menos culpado de tudo. A culpa é minha e dos atletas. Nós temos que sair dessa situação, independente do treinador, os jogadores têm que corresponder e eu também. Então, temos que trabalhar bastante. Eu vou estar o mais próximo possível do elenco e do novo treinador para trabalhar bastante para nós sairmos dessa situação, que é o que o corintiano quer. Boa noite, Andrés. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Eu queria saber com quantos técnicos o Corinthians já conversou ou pelo menos procurou se informar. A gente tem muitos nomes especulados, tem essa confirmação da negociação com Wagner Mancini, mas eu queria saber com quantos treinadores o Corinthians procurou fazer contato para se informar, para saber de salários, multas e afins. E também saber de você qual é a intenção do Corinthians para um contrato, seja o técnico quem for, se o Corinthians pretende fazer um contrato até o final do seu mandato, se o Corinthians pretende fazer um contrato até o final do Campeonato Brasileiro ou até o final de 2021. O que
você vê como ideal para o Corinthians nesse momento, nessa relação do contrato com o próximo treinador? O ideal seria que viesse um treinador e ficasse o máximo tempo possível. Nós queremos que ele fique o próximo mandato inteiro. Agora, infelizmente, futebol é resultado. E o resultado não chegando, existe a cobrança, existe a mudança. E muitas vezes é mais fácil tocar uma pessoa do que várias pessoas. Então, por isso que às vezes o futebol brasileiro, ele tira o treinador em vez de tirar 7, 8, 10 jogadores. Então nós vamos sim, realmente, conversamos com alguns, mas o mais próximo é o Mancini. E espero que semana que vem não, que amanhã a gente defina isso. Presidente, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Presidente, a informação vazou envolvendo a negociação entre Wagner Mancini e Corinthians. Nos últimos anos, é bem verdade que o Mancini não fez lá grandes trabalhos no Vitória, na Chapecoense, no Atlético, chegou até a ser auxiliar no São Paulo, disse que não queria ser técnico, mas acabou sendo na saída do Jardine. Faz um trabalho decente no Atlético Goianiense, mas o senhor sabe mais do que qualquer um que a pressão no Goianiense é uma, no Corinthians é completamente diferente. E esse momento de pressão é muito forte, porque o time está na zona de rebaixamento. Por que o senhor acha que ele é o cara certo para tirar o time dessa situação e, quem sabe, brigar por algo maior no Campeonato Brasileiro? Porque ele é um treinador que não é defensivo, não é ofensivo, ele consegue mesclar. Nós olhamos os trabalhos dele dos últimos tempos, é um cara que conhece bastante o futebol em São Paulo e no Brasil, e por isso que nós estamos optando por ele. Mas é sempre que eu falei, é sempre o resultado. Independente do nome do treinador, se ganhar, vai continuar bem e você vai falar bem. Se perder, você vai criticar e vai falar que a escolha é errada. Infelizmente, é só a vitória que interessa nesse país. Presidente, boa noite. No ano passado, quando vocês mexeram no comando técnico com a saída do Fábio Carilli, vocês trocaram também a gerência de futebol, né? O Emerson Sheik acabou deixando o cargo. Queria saber se você pensa em mexer em alguma situação diretiva nesse momento também. Obrigado. Não, o Sheik não era o gerente de futebol, o Sheik era o coordenador de futebol. O gerente sempre foi o Wilson, desde o ano passado. E vai continuar o Wilson. Eu tenho mais 2 anos de mandato, o novo presidente depois decide o que vai fazer. Mas com certeza nós, corintianos, temos que estar atentos, fazer uma energia positiva. Os jogadores têm que ter ciência que precisam dar um pouco mais, e com certeza temos que sair dessa situação, porque realmente ficar nessa zona de rebaixamento é muito difícil e muito complicado para o Corinthians. Obrigado. Aí o presidente André Sanches do Corinthians confirmando a proposta para Wagner Mancini ser o novo técnico do Corinthians, do Timão. E que essa resposta vai chegar para o Corinthians amanhã de manhã. E tão logo chega a resposta, ele vai ser anunciado como novo técnico do Corinthians. Então mostramos aqui ao vivo a coletiva, a entrevista de André Sanches, o presidente corintiano, confirmando a proposta para o técnico Wagner Mancini para que ele já assuma amanhã a equipe corintiana. A última palavra aqui no Fox Sports, intervalo é rápido, voltaremos em instantes, continue com a gente, até já.
Olá pessoal, estamos de volta, a última palavra, e o tempo passou muito rápido no final do programa. Vou registrar aqui um tweet que é mais ou menos o que disse o Zinho aqui no programa de hoje. O Jonas Stelman diz o seguinte: Wagner Mancini deixa o Atlético Goianiense para assumir o Corinthians. Mais um técnico que larga o trabalho em andamento para assumir outro clube. Depois o próprio Mancini vai pedir continuidade. Enfim. Bom, gente, foi rápido demais hoje, né? Zinho, ótima semana para todos nós. Uma feliz segunda-feira já para vocês. Feliz Dia das Crianças, Edmundo, Rodrigo, Mauro. Para você Obrigado. também, Zinho, para todos que acompanham o A Última Palavra. Que nós todos tenhamos uma semana maravilhosa. Deixa eu só ouvir um tchau de cada um, mas tem que ser voando. Mauro, tchau. Abraço grande. 28% de aproveitamento, não dava para o Coelho continuar. Abraço. Rodrigo Bueno. Domingo épico para o esporte. Nadal igualou Federer em 20 grandes slams. Lakers igualou o Celtics, campeão da NBA 17 vezes. E ainda tivemos Schumacher tendo 91 vitórias junto com Hamilton. Semana diferenciada para todos. Ontem foi demais mesmo. Edmundo. Os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro venceram nessa rodada, por isso estão ali. Zinho. Um abraço, programa bom é assim, passa rápido. Agora, o futebol brasileiro está com um nível ruim, não é igual o AUP, que o nível é muito bom. Valeu. Próximo domingo estaremos todos de volta. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, turma. Tchau, tchau. Abraço. Boa semana. Boas noites.